Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Versículo 27. Então Jesus lhes advertiu: todos vós me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, partirei adiante de vós rumo a Galiléia. Pedro exclamou: mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Jesus replicou a Pedro: com toda certeza te asseguro que ainda hoje, nesta noite, antes que por 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Entretanto, Pedro insistia com eloquência que seja preciso que eu morra ao teu lado, jamais te negarei. E da mesma maneira responderam todos os demais. Vamos orar. Começo hoje com uma pergunta universal. Começo hoje com uma pergunta que, com certeza, cada um de nós pode se identificar com ela. Quem aqui já achou que estava certo de uma coisa, mas estava completamente enganado? Quem aqui já teve uma certeza tão grande no coração a ponto de fazer uma declaração: se isto acontecer, pode mudar meu nome? Quem aqui não estava certo de alguma coisa com tamanha certeza que dedicou a sua palavra em relação ao que você queria afirmar, mas no decorrer da história da sua vida você percebeu que você estava, literalmente, como falamos em português, redondamente enganado? A outra pergunta universal é: quem de nós jamais sentiu-se sozinho? Ou qual de nós pode dizer que nunca sentiu solidão nessa vida? E você deve estar perguntando: o que é que uma pergunta tem a ver com outra, pastor? O que é que eu estar certo de alguma coisa e depois estar redondamente enganado tem a ver com solidão? E eu digo para você, o texto. O texto fala desses 2 assuntos distintos, porém se encontram na mesma narrativa que estamos lendo. Nós vamos ler sobre Jesus no Getsemane. E lá no Getsemane nós vamos pensar novamente sobre o que aconteceu. E eu digo novamente porque alguns meses atrás, antes da Páscoa, eu abri Marcos capítulo 14 e preguei a essa mesma igreja uma mensagem nesse texto. Então eu não quero repetir a mensagem no mesmo texto, mas respeitando a narrativa, quero trazer para os irmãos alguns pontos que não pude falar da outra ocasião. E hoje gostaria de falar com vocês.
A certeza e a solidão, o engano e a solidão, a certeza, o engano e a solidão são situações que todo homem passa. Toda mulher passa. Aliás, pelo menos lá em casa a mulher está sempre certa. E só Deus para mudar os nossos corações. Mas o que eu quero dizer é a universalidade das nossas vidas e a identificação que nós temos com o que acabamos de ler. Eu quero que vocês lembrem que na mensagem passada nós pensamos sobre Jesus instituindo a ceia do Senhor, pregando e falando aos seus discípulos, ensinando qual era o significado daquela Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa. Jesus, naquele momento, ele fala sobre a traição, ele fala que um deles iria o trair, mas Jesus também agora prediz uma outra coisa. Ele diz que todos eles vão abandonar a pessoa de Jesus. Jesus nos advertiu dizendo que vocês vão me abandonar. Jesus fez a previsão de que isso ia acontecer, não porque ele é um adivinho, mas porque ele é Deus. Mas o interessante, meus irmãos, é que nós, quando vemos a narrativa, e aqui pensamos sobre tudo que pensamos na semana passada, sobre o lugar da palavra de Deus nas nossas vidas, nós vemos Jesus dizendo o seguinte: vocês vão me abandonar. E o motivo pelo qual Jesus defende o que está dizendo, ele não é porque ele disse Deus me falou, ou porque eu sou Deus, ou porque eu tive uma revelação aqui agora. Ele podia fazer tudo isso porque Jesus Cristo é Deus. Se alguém poderia profetizar, o profeta maior é Jesus, o rei maior é Jesus, o sacerdote maior é Jesus. Se alguém podia usar de todos esses ofícios para dizer, por causa disso que eu estou dizendo que vocês vão me abandonar, essa pessoa seria Jesus. Mas prestem atenção no que Jesus fez nesse momento. O que Jesus fez naquele momento crucial para a vida dos discípulos é: porque está escrito. A autoridade de Jesus é evidente em si mesma, porque ele é o Filho de Deus. Mas até mesmo os discípulos sabiam que o próprio Filho de Deus não poderia negar o que estava escrito. Jesus, quando fala com os discípulos, ele diz: está escrito. Antes de falar sobre as grandes questões, eu gostaria que você entendesse o seguinte: por que nós defendemos tanto a ideia de somente as Escrituras? Por que nós defendemos tanto a ideia de que a palavra de Deus é a palavra de Deus e a Bíblia é a revelação da vontade de Deus para nós? Por que nós falamos tanto? Será que Deus não pode falar direto aos nossos corações? Será que a gente não pode receber uma revelação? Será que a gente não pode isso? Será que a gente não pode ter um sonho? Será que a gente não pode tanta coisa? Pode. Mas nada tem autoridade como a palavra de Deus. E Jesus Cristo, meus irmãos, é a pessoa que usa isso mais no Novo Testamento, e ele ensina isso para os apóstolos continuam fazendo isso. Tudo que eles falam está baseado no que foi revelado antes. No Velho Testamento, a grande frase era: assim diz o Senhor. No Novo Testamento, a grande frase é: assim está escrito. E nós somos o povo do Novo Testamento.
Jesus, para defender o que estava dizendo, não usa nesse momento da sua autoridade divina, não usa do seu título messiânico, não usa da sua autoridade de profeta, não usa da sua autoridade de sacerdote, ele usa essa frase: está escrito. Se você prestou atenção em tudo que nós pregamos na semana passada, você vai entender a ênfase do que nós estamos falando hoje. Eu quero ser como Jesus, meus irmãos, eu quero que essa igreja seja como Jesus. Que nos momentos cruciais da nossa vida, que nos passos mais difíceis, que nos momentos mais difíceis e tribulentos ou tribulosos da nossa vida, de grande turbulência, nos momentos cruciais de decisão e vontade e coragem, a gente diga como Jesus: está escrito. A grande diferença, meus irmãos, é que até mesmo pessoas que tiveram grandes experiências com Deus podem cair no erro de Pedro. Porque eu quero que vocês se lembrem, meus irmãos, que Pedro é a pessoa que viu e testemunhou da divindade de Cristo. Pedro é a pessoa que levantou-se diante dos apóstolos, diante de Jesus e disse: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo. E Jesus ora: louvado seja Deus, porque o Senhor revelou essas coisas não para os grandes, mas para os pequeninos. E ele ouve do próprio Jesus: foi Deus que te revelou isso, Pedro. Lembre-se, meus irmãos, que Pedro é a pessoa que no Monte da Transfiguração, junto com Tiago e João, ouviram a voz do próprio Deus falando para eles: esse é o meu filho. Mas no momento crucial, meus irmãos, Jesus não vira para ele e diz: lembra da transfiguração? Jesus não vira para ele e diz: lembra que eu multipliquei pães e peixes? Jesus não vira para ele e diz: você lembra que você andou comigo sobre as águas e eu te segurei quando você afundou? Jesus poderia ter dito todas essas coisas, mas a frase de Jesus era essa: está escrito. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus sabe que todas as nossas experiências ficam pálidas diante da autoridade da voz de Deus. Meus queridos irmãos, Pedro continua diante de todo esse poderio, de toda essa força e vontade das palavras de Jesus. Pedro continua, e Pedro diz para Jesus: eu te abandonar? Jamais. Não obstante, Pedro fala: ainda que todos eles te abandonem, eu jamais te abandonarei. Mesmo depois de ouvir Jesus citar Zacarias 13, versículo 7, que diz que o Senhor vai ferir o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Jesus cita uma profecia em que o pastor messiânico claramente vai ser ferido. E o resultado disso é que as suas ovelhas, que eram os discípulos, o povo que seguia Jesus, seriam espalhados. Mas mesmo diante da palavra de Deus, Pedro diz: eu não. Ainda que todos eles te abandonem, eu não. Eu quero que você
Se coloque no lugar de Pedro. Porque essa palavra está aqui para nos instruir e nos exortar. Quantas vezes você ouviu a palavra de Deus? Quantas vezes você leu a palavra de Deus? Quantas vezes Deus te exortou e você disse, eu não? Sabe por quê? Naquele momento, Pedro disse para Jesus que Jesus estava errado. Foi isso que ele disse. Jesus falou para Pedro e disse, está escrito. E a resposta de Pedro é, eu sei mais que você, Jesus. É como se Pedro tivesse virado para Jesus e falasse, quem é você para falar o que está dentro do meu coração? Quem é você para saber o que eu sinto? Muitas vezes, meus irmãos, nós somos confrontados como Pedro, confrontados com a palavra. Mas na prática, meus irmãos, a gente acha que sabe mais que Deus. Quando claramente a Bíblia define o que vai acontecer, o que é e como deve ser, e de alguma forma a gente encontra uma justificativa emocional, espiritual, individual, seja qual for, para dizer com as ações e com pensamentos, eu sei mais que Deus. Mas está escrito, mas eu sei mais que Deus. Olha, a Bíblia diz que você não deve entrar num relacionamento espúrio. Eu sei mais que Deus. Olha, a Bíblia diz que você não deve ser infiel. Eu tenho as minhas razões. Olha, a Bíblia diz que você tem que crer na palavra de Deus acima de todas as coisas, tem que ouvir a voz do Senhor, e você pensa, eu sei mais que Deus. A verdade, meus irmãos, que muitos de nós, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos de grandes decisões ou pequenas decisões, no momento de passos ou acertos, no momento de tomada de rumo, a maioria de nós, ao invés de entender e buscar o que a Bíblia nos diz, nós de alguma forma ainda tentamos confiar em nós mesmos. E tentamos entender não somente a palavra, mas a vida e o mundo a partir do nosso entendimento. Mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que a Bíblia chama isso de tolice. E se há algo que pode descrever a atitude de Pedro naquele momento, é a palavra tolice. A palavra de Deus nos diz, Provérbios 3, versículo 5, Provérbios 28, versículo 26, diz que confiar em si mesmo é tolice. E o que Pedro fez foi confiar em si mesmo. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, precisa rever e repensar o seu coração, porque você pode estar andando num caminho em que você confia em si mesmo demais. Deixa eu dizer o segredo para você. Sem a sabedoria de Deus, sem a ação do Espírito Santo te iluminando, sem o conhecimento da palavra de Deus, não importa quantos doutorados você tenha, não importa quantos cabelos brancos você tem, não importa quantos filhos, quantos netos, quantas escolas, quantas guerras você passou, você continua tolo.
tolo. Agora eu vou mais longe. Não importa quantas experiências você teve com Deus. Não importa se você viu Jesus transfigurado no monte. Não importa se você viu Jesus multiplicar o pão dentro da tua casa, curar a tua sogra. Não importa se você viu Jesus dizer para você jogar a rede e você pegou mais peixe do que você podia. Não importa se você viu Jesus curar o paralítico, curar o cego. Não importa. Vocês estão seguindo minha linha de pensamento? Eu vou explicar por que não importa. Porque se depois de tudo isso, você ainda não crê no que está escrito, isso só tem um nome: tolice. Tem muita gente que tem muita experiência com Deus, mas quando abre a Bíblia, ou quando ouve alguém falar da Bíblia, ainda assim acha um jeito de se achar mais esperto, mais inteligente do que Deus. Foi isso que Pedro fez. Eu não, Jesus. Eu quero perguntar para você o quanto você tem feito isso na sua vida. O quanto você tem se colocado diante daquilo que tem sido apresentado para você pelo próprio Deus nas Escrituras. E você diz: eu não. Isso não é para mim. Eles todos podem cair, mas eu não. A palavra cair aqui no grego é a mesma palavra pela qual a gente traduz escandalizar. Isso envolve uma queda, mas é uma queda com vergonha. É uma palavra cheia e carregada de emoções. É por isso que Pedro tão veementemente diz para Jesus: Jesus, o Senhor está errado. Alguém aqui teria coragem de virar para Jesus e dizer: Jesus, o Senhor está errado? A gente acha que não, mas no dia a dia a gente faz isso várias vezes. Pedro chamou Jesus de mentiroso. Todas as vezes que a gente olha para a palavra de Deus e de alguma forma acha que não é para nós, nós também chamamos Deus de mentiroso. É por isso que João usa o argumento em 1 João dizendo que se você diz que não é pecador, você está chamando Deus de mentiroso, porque foi Ele que disse que você é pecador. Mas a palavra diz: seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Quantas vezes Pedro viu a palavra de Deus ser vivida, confirmada completamente na pessoa do Senhor Jesus? Quantas vezes você viu a palavra de Deus ser vivida, confirmada completamente na sua vida? Quantas vezes você, no momento de aflição, você ouviu a palavra de Deus, dobrou os seus joelhos e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, de acordo com as Escrituras, e Deus moveu a sua mão e agiu na sua vida? Quantas vezes, no momento de desespero, você clamou ao Senhor e Ele te ajudou?
Eu me lembro, meus irmãos, eu estava numa autoestrada, 120 km por hora, que era o limite. De repente eu vejo um homem vindo, um carro vindo do meu lado esquerdo em muita velocidade. Eu só lembro da batida, e eu só lembro de uma coisa, porque depois, quando eu voltei assim, o carro já estava todo capotado e quebrado e tal. Eu só lembro de dizer uma coisa: Deus me ajuda. Foi a minha oração. Depois que eu saio do carro, a polícia até falou para mim: você estava aí dentro? Eu disse: estava. É você que estava dirigindo? Estava. Eu não acredito. Semana passada o Diogo fez uma coisa lá em casa. Ele derrubou, ele estava brincando lá no banheiro, ele derrubou a armação do banheiro todo, fez um barulho tremendo. E foi um barulho, e ele se assustou. Ele estava com o olho desse tamanho. A tia Nilma entrou no banheiro, ele colocou a mão na cabeça e falou para ela: meu Deus. E a tia Nilma disse: isso mesmo, clama a Deus. Ela estava brincando, mas ela falou uma verdade. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que todos nós temos visto a mão de Deus nas nossas vidas. Por que duvidar do que está escrito? Você pode pensar: ah, mas eu não duvido de nada que está escrito. Tem certeza? Tem certeza? Porque quando a gente propõe algumas coisas que são estritamente bíblicas, a gente fica tentando achar uma desculpa para não cumprir. Quando a gente fala sobre questão de membresia de igreja, que tem que ser estritamente bíblica, crente mesmo de igreja tem que participar, tem que ser comprometido com as coisas de Deus, mas a gente pensa: ah, mas o fulano tem isso, o ciclano tem aquilo, e a gente tenta dar alguma desculpa contrário ao que a Bíblia está dizendo para nós, que é um compromisso de vida. Quando nós falamos de relacionamentos, a gente fala: meu irmão, você tem que perdoar, você tem que entregar, você tem que confiar em Deus. Quando a gente fala coisas assim, mas tem isso, isso e isso, todos esse mais é sempre contrário ao que está explicitamente ensinado para nós nas Escrituras, escrito. Em momento algum Deus disse ou deu autoridade para você desconfiar dele, mas chega momentos na sua vida que você literalmente desconfia do que está escrito. Jesus prometeu: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não está escrito? Então busca o primeiro o reino de Deus. Não está escrito? Tá. Ah, mas pastor, eu tenho que fazer isso primeiro, pastor, eu tenho que fazer aquilo primeiro. Está escrito. Não tem possibilidade de discussão. Você não está falando com seu amigo, você não está falando com seu marido, você não está falando com a sua irmã, com o seu irmão, você está falando com Jesus. É o que Pedro precisava entender naquele momento. A conversa dele não era com os outros apóstolos, a conversa dele não era com outros discípulos, a conversa dele era com Jesus. Quando Jesus abria a boca, não era para ser questionado. Será que Pedro não tinha aprendido isso ainda? Quando Jesus abre a boca hoje, ainda não é para ser condenado, questionado, ou condenado, ou esquecido. A consequência, meus irmãos, de agirmos dessa forma, é uma visão pessoal distorcida da realidade. Pedro estava tão confiante em si mesmo que ele disse: eu não caio. Eles podem cair, mas eu não caio. É tão fácil você perceber que as outras pessoas estão indo para o pecado. É tão fácil enxergar a fraqueza nas outras pessoas. É tão fácil pensar: esse aí, ó, prontinho para cair. É fácil. O difícil é ouvir o que está bem debaixo do teu nariz. O que está bem debaixo do teu nariz. É ouvir o que está sendo dito no seu ouvido pela palavra de Deus. Quem pode cair, meu irmão, é você. Porque quando nós
Getsemane, ele diz: orai e vigiai, porque na verdade a carne é forte, irmãos, né? Amém? Não. Amém não, né? Depois que isso aconteceu, Jesus virou para Pedro e falou assim: não se preocupa não, Pedro, está tudo tranquilo, agora que você falou isso, ó. E Jesus disse para Pedro: depois que o galo cantar, você vai me defender 3 vezes. Amém? Foi isso que aconteceu? Talvez você pense que é melhor que os outros. E quando a gente fala: não, pastor, mas eu não penso que sou melhor que ninguém. Pastor, eu sou humilde. Você já viu? Não, eu não sou assim, pastor, eu sou humilde. Você já viu? Vou repetir a frase: eu sou humilde. Declarar que é humilde já deixou de ser humilde. É contra a realidade. Pedro tem a audácia de virar para Jesus e falar: é o que ele disse, irmãos. Jesus, você está errado. E além do senhor estar errado, eu sou melhor do que eles. Quando a palavra de Deus nos alerta e a gente pensa que pode negociar com a palavra, é justamente porque a gente tem uma visão muito alta da nossa própria pessoa. A maioria das pessoas não tem problema com baixa estima. A maioria das pessoas tem problema com muita autoestima. A ponto da gente pensar que pode resolver os nossos problemas da nossa maneira e da maneira de Deus. Por quê? Por que eu falei sobre solidão? Por que eu falei sobre estar certo e estar redondamente enganado? Porque a narrativa é cheia disso. Jesus disse para ele: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Não vai ser uma escorregada. Você não vai sem querer falar que não me segue. Você vai me negar 3 vezes. Depois dessas palavras, Jesus leva os discípulos para o Getsemane e Jesus fala para eles: olhem comigo. Jesus traz Pedro, Tiago e João para mais perto dele. Esses 3 ficam, Pedro está junto. Mais perto de Jesus. Jesus vai orar. Eu já preguei sobre isso. Jesus estava angustiado naquele momento. A gente sabe por quê. Mas o ensinamento de Jesus, em contraste, ou talvez em continuação, desculpa, aquilo que estava acontecendo com Pedro é o seguinte: vigie e ore, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. No momento que a gente acha que não vai cair, esse é o momento que nos derruba. No momento que a gente acha que sabe mais do que Deus, esse é o momento que a gente o nega. No momento que a gente acha que nós sabemos mais do que está escrito, nós estamos sendo tolos e não assumindo para nós a sabedoria de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso.
Deus não é homem para que se arrependa, nem filho de homem, não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que ele fala, ele cumpre. E Jesus disse para Pedro e para os discípulos: vocês vão se escandalizar, vocês vão me abandonar, vocês vão cair. A palavra diz tudo isso. Mas depois que eu ressuscitar, eu encontro com vocês na Galileia. Meus irmãos, não dependia dos discípulos, dependia-se da palavra de Jesus. Não era a força de Pedro, não era a vontade dos discípulos. O que ia determinar a história era a palavra de Jesus. Então não adianta você negar, não adianta você lutar contra, não adianta você tentar de alguma forma pensar que você vai mudar a cabeça de Deus, porque no fim do dia o que realmente conta é a palavra de Deus. Queira você sim ou não, é a palavra de Deus. Jesus podia falar: eu estou falando porque sou filho de Deus, mas ele escolheu: está escrito. Depois ele diz para Pedro: você vai me negar. E era verdade. E eu digo para você, meu querido irmão, quando Jesus chama ele para o Getsemane, ele diz para eles: vamos orar, orem comigo. Jesus ora, e eles não ouvem a Jesus, eles não ouvem. Você está vivendo uma vida em que você não ouve Jesus, você não ouve. Deus fala com você, você lê a Bíblia, você vai abrir a geladeira, tem um versículo lá na porta, você vai ver o celular, mensagem no Facebook, você vê lá a palavra de Deus, e aquilo vai te cercando de tudo quanto é lado, e você não ouve. Jesus nos chama para orar. Por que você não ora? Por que você continua dormindo? Jesus nos chama para ouvir o que Ele disse. Por que você não ouve? Jesus nos chama para vigiar, em estado de alerta espiritual. Por que você não está alerta espiritualmente? Por quê? Eu te respondo: porque como Pedro, você acha que sabe mais que Deus. Como Pedro, você acha que é melhor que os outros. Como Pedro, você também o nega. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que mesmo quando a gente faz isso, Ele se encontra conosco na Galileia. Graças a Deus. Ah, se não for a Jesus, eu ainda estava perdido, negando, mentindo, achando que eu era melhor que os outros, ou que eu sou melhor que os outros. Ah, se não for a Jesus, que depois de ressurreto, encontra com esse mesmo Pedro na Galileia e pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E será que eu posso usar o Novo Testamento e perguntar para você hoje: você ama Jesus?
Você pode ter visto muitos milagres em sua vida. O fato de você ser crente já é o maior de todos. Mas será que você não precisa de arrependimento hoje, como Pedro precisou? Será que você não precisa chorar amargamente pelo que faz, como Pedro chorou? Será que não é o momento de Jesus chegar para você e perguntar para você: você realmente me ama? Porque quando você olha para as Escrituras, é para alguém, mas não é para mim. Quando você olha para você, você pensa: eu estou bem, aquele precisa de oração. Vixe, aquele eu tenho que orar por ele. Ou meu marido, minha esposa, seja quem for. Mas será que o problema não é com você? Pedro achou que o problema era com os outros, mas o problema era ele. Por que eu falei de solidão? Jesus sozinho orou ao Senhor: seja feita a tua vontade e não a minha. Quem aqui hoje quer dizer: seja feita a sua vontade e não a minha? Porque essa decisão só pode ser feita sozinho. Ninguém pode decidir por você. Ninguém pode tomar o teu lugar. Como Jesus sozinho no Getsemane, você pode dizer: seja feita a sua vontade e não a minha. É só você. Veja que para desobedecer a Deus, as pessoas se agrupam. É assim na vida, é assim aqui no texto. Quando Pedro disse isso, todos se juntaram a Pedro e falaram: nós também não vamos te abandonar. É fácil juntar gente para fazer coisa que é errada. Mas quando o homem sozinho decide fazer a vontade de Deus, é só a ação de Deus. Eu quero perguntar para você: será que não é hora de parar, refletir, pensar e realmente dizer: seja feita a tua vontade e não a minha? Porque até agora você tem vivido assim: seja feita a minha vontade e que o Senhor me abençoe. Pai nosso que estás no céu, seja feita a minha vontade. Pior, quando Pedro diz que ele era melhor que os outros, ele queria dizer: bendito seja o meu nome. Mas foi sozinho que Jesus disse: seja feita a tua vontade e não a minha. Não o que eu desejo, mas o que o Senhor quer. Não o que eu penso, mas o que está escrito. Tem coisa que a gente vê na Bíblia e a primeira instância a gente não entende. Mas isso não quer dizer que a gente não crê. Há palavras que Jesus fala para nós que a primeira instância a gente não entende. Mas isso não quer dizer que pela fé nós não vamos abraçar. E aí, com fé, racionalizamos e entendemos. Tomás de Aquino diz: quem pensa, crê. Quem crê, pensa. Pensando, crê. Crendo, pensa.
coração dele mudou, porque o Espírito Santo deu para ele poder, para ele ser testemunho. E agora, em Cristo, ele é uma pessoa completamente diferente, porque um dia Jesus disse: seja feita a tua vontade e não a minha. E hoje, como discípulos de Cristo, eu chamo todos nós a olharmos para essa narrativa, nos colocarmos no lugar de Pedro, reconhecermos que muitas vezes, inclusive agora, nós estamos certos de muitas coisas que precisam ser mudadas na nossa cabeça e no nosso coração. Então eu digo para você: mude a sua cabeça. Como, pastor? Pelo que está escrito. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por quê? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, misericórdias essas que foram reveladas, misericórdias essas que são o próprio Evangelho. É por essas misericórdias, quando eu olho para esse texto, eu vejo o seguinte: aceite o que está escrito, não busque a sua própria força, porque se você tentar seguir Jesus pela sua própria vontade, assim como Pedro, você o negará. Vigie e ore, porque ainda que você tenha visto a mão de Deus, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando eu olho para esse texto, eu vejo o seguinte: a narrativa de um homem que pela graça de Deus representa todos nós, que pensamos que podemos fazer alguma coisa, mas sem Deus nós somos nada. Sem a ajuda de Jesus não conseguimos nada. Ore, vigie, aceite o que está escrito, porque a carne é fraca. A narrativa continua e nos prova, não só naquele dia, mas eternamente, todos nós estamos errados e Jesus está certo. E que Deus nos abençoe.